O ponto que eu trago aqui para vocês, pessoal, que inclusive é o título aqui do nosso Morning Call, é que a gente vem acompanhando aí um movimento de forte recuperação das bolsas norte-americanas. E isso, obviamente, aconteceu diante desse acordo, né, que aconteceu entre Estados Unidos e China. Então, digamos que foi praticamente zerado, né, toda aquela guerra tarifária que foi ali imposta em abril, que levou a um movimento muito forte de realização aí dos mercados. E ontem, né, para coroar tudo isso, esse sentimento, digamos, positivo do investidor, a gente teve a divulgação aí dos dados de inflação nos Estados Unidos, que seguem bastante comportados. Então, realmente, inflação não vai ser um problema, pelo menos por enquanto, para o Fed, para o Banco Central norte-americano. Eu vejo que o dado de ontem, pessoal, ele acabou sendo muito importante, porque, de certa maneira, ele já refletiu os dados de abril, em que, teoricamente, você já tinha ali a questão do envolvimento aí das novas tarifas que foram praticadas. Então, com a inflação não sendo um problema para o Fed, o mercado entendeu que, existe espaço, então, para uma redução ou mais cortes das taxas de juros nos Estados Unidos. E aquele cenário, pessoal, se você tem cortes de juros, naturalmente é um chamariz aí para o investidor voltar ou aumentar a sua exposição em alocações em renda variável, né? Seja nos Estados Unidos, seja no mundo. Só que o ponto que eu queria trazer para vocês, aqui está o CPI, né? Aqui também está o core do CPI, que são aqueles dados que tem, digamos, menos interferência de itens voláteis, por exemplo, como preço de alimentos e energia. Então vejo que esses índices estão bem comportados, mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é sobre o comportamento do investidor. Se a gente parar para pensar, a gente teve lá em abril o maior movimento de saída em termos de alocação em ações, desde da pandemia da Covid-19, desde lá de 2020. E recentemente a gente está observando o quê? O maior fluxo de entrada. Tá? Isso realmente, pessoal, mostra que eu vejo muita gente assim questionando, julgando, dizendo: analista não sabe de nada. Né? Como assim? Estava mandando comprar Estados Unidos, depois em abril passou a vender e agora está mandando compra de novo. Gente, não é uma visão nossa, né? Somente, é uma visão do mundo como um todo em termos de estratégia. A minha percepção que eu tenho, pessoal, em relação ao mercado americano é a seguinte: era de se esperar não. A gente começou o ano ali ainda bastante construtivo em relação aos Estados Unidos. O mundo, no geral, começou construtivo. Só que a partir do mês de fevereiro, alimentado também pelo início da temporada de balanços, lá na segunda quinzena de janeiro, em que a gente teve alguns resultados um pouco mais fracos, o mercado começou ali a fazer conta e projetar: olha, a princípio, aquela dinâmica tão positiva que a gente estava vendo ali para 2022 e 2023 pode não se repetir agora para 2025. Então o investidor ali, ele já começou a ficar mais conservador. Não por menos, o que a gente viu para o mês de março, pessoal? Rotação na veia, né? Bolsas europeias nas máximas, bolsas chinesas subindo, bolsa brasileira também acelerando, né, tendo uma movimentação forte de alta. Então, realmente, o mundo ele começou a se desfazer de posições nos Estados Unidos, que era, digamos, uma região que ele estava superposicionado, né, sobrecomprado, para buscar outras oportunidades. E aí chegou o mês de abril, que trouxe todas aquelas maluquices de tarifas, né, algo totalmente impraticável, e que, na minha percepção, hoje, o entendimento que eu tenho é o seguinte: o mercado avaliou, ou na dúvida ele acabou sendo conservador, porque aquele processo que estava sendo praticado era o seguinte: eu espero uma desaceleração da economia norte-americana. A gente já começou a ver isso na temporada de balanços no início do ano, que fazia referência ao ano passado, e isso foi sendo intensificado por conta de dados macroeconômicos, os famosos soft data, que são aqueles dados de sentimento. Veio a imposição tarifária, pessoal, esse processo vai acelerar esse sentimento já negativo que eu tenho em relação à Bolsa nos Estados Unidos. Então, isso, pessoal, foi o que justificou esse movimento de baixa tão forte. Só que o que aconteceu no meio do caminho, pessoal? Trump deu 2 passos para trás em relação àquelas imposições. Alguns analistas, enfim, algumas pessoas que eu vi de termos de comentários, dizem que a situação que nós temos agora dos Estados Unidos em relação à China, mundo, enfim, uma situação melhor. Obviamente não é aquela maluquice, mas estão dando aí, digamos, os louros aí para o Trump. Não quero entrar nesse mérito, tá, pessoal? Quero entrar no mérito sobre a reação e comportamento dos mercados.
E agora, pessoal, a gente tem o cenário seguinte, a gente volta para a estaca zero em relação às tarifas, você não tem esse impacto negativo, com dados de inflação benignos, então, e uma temporada de balanços agora do primeiro TRI, que, digamos assim, não que ela tenha vindo muito diferente em relação à temporada do final do ano passado, mas eu acho que estava muito em torno das expectativas. O mercado estava esperando uma temporada no quarto do ano passado positiva, veio amena. Agora o mercado está, digamos assim, estava esperando uma temporada mais negativa, veio uma temporada amena, pontos positivos e negativos. Então é tudo uma questão de percepção, né? Eu estava esperando algo pior e veio menos pior. Então eu vejo que isso acabou justificando esse movimento. E algo que tem sido trazido aqui, em termos de estratégia de mercado para curto prazo, é que o investidor está buscando o quê? Por oportunidades para aquelas ações que ainda ficaram para trás. É o que diz, por exemplo, essa matéria aqui, ó. Tá aqui, ó. Citibank e JP Morgan veem os retardatários de 2025 se tornando aí os vencedores no curto prazo. Eu vejo, pessoal, que com a falta de clareza em relação ao que vai acontecer no futuro, vis-à-vis que ainda existe um sentimento negativo, cadê aqui, ó? Sentimento negativo, o sentimento é um indicador que é feito aqui pelo Goldman Sachs. Se ele está abaixo de zero, mostra que ainda existe uma percepção negativa ou positiva. Então, tendo em vista que ainda existe um sentimento negativo, ou seja, o investidor ainda está receoso em relação ao futuro, ou seja, ainda existe oportunidade e incerteza em relação ao futuro, dado que foi até o que eu trouxe ontem para vocês com o Motinha aqui. Falei, Mota, mas qual que vai ser a próxima do Trump? O Trump 1 foi um governo bastante turbulento, né, de repercussões. Será que vai parar por aqui? A gente não vai ter mais nada? Então, acho que mais cedo ou mais tarde pode ser que a gente tenha aí algum posicionamento que traga esse evento surpresa. Mas, dado que, pessoal, existe toda uma incerteza, eu vejo que uma estratégia que vocês poderiam adotar, e que me parece que o mercado está adotando, é isso. Depois de toda essa confusão, o que está caro, ou seja, que subiu muito durante todo esse processo que a gente vem acompanhando de guerra tarifária, e o que ainda ficou para trás, tá bom? Então vejo que essa tem sido a estratégia, por isso que a gente vem acompanhando aí esse movimento mais forte aí de recuperação das ações norte-americanas. E em relação ao mercado brasileiro, a gente vê, obviamente, as empresas exportadoras, né, levando aí o Ibovespa nas costas, e o Ibovespa atingindo aí novas máximas históricas.